Uma Vida com Propósitos, capítulo 12. Desenvolvendo a amizade com Deus. Ele oferece a sua amizade ao justo, Provérbios 3:32. Aproximem-se de Deus e Ele se aproximará de você, Tiago 4:8. Você está tão perto de Deus quanto escolher, decidir estar. A exemplo de qualquer amizade, você deve se esforçar para desenvolver sua amizade com Deus. Isso não acontecerá por acidente. É necessário querer, ter tempo e energia. Se você deseja um vínculo mais profundo e íntimo com Deus, deve aprender a partilhar de forma honesta com Ele os seus sentimentos, ter confiança quando Ele te pedir para fazer algo, aprender a se importar com aquilo que Ele se importa e desejar sua amizade mais do que qualquer outra coisa. Devo optar por ser sincera com Deus. O primeiro elemento fundamental de uma amizade mais profunda com Deus é ser absolutamente sincera a respeito de suas falhas e sentimentos. Deus não espera que você seja perfeita, mas insiste em que você seja absolutamente sincera. Nenhum dos amigos de Deus que aparece na Bíblia eram perfeitos. Se a perfeição fosse um requisito para a amizade com Deus, jamais poderíamos ser suas amigas. Felizmente, em virtude da graça de Deus, Jesus ainda é amigo de pecadores. Na Bíblia, os amigos de Deus foram sinceros sobre os seus sentimentos, frequentemente reclamando, criticando, acusando e discutindo com o seu Criador. Deus, entretanto, não parecia se aborrecer com sua franqueza. Na verdade, ele a incentivava. Deus permitiu que Abraão o questionasse e desafiasse a respeito da destruição de Sodoma. Abraão importunou a Deus sobre o que seria necessário para poupar a cidade, negociando desde 50 até somente 10 pessoas justas. Deus também escutou pacientemente a Davi, as muitas acusações de injustiça, traição e abandono. Deus não destruiu Jeremias quando ele reclamou que Deus o havia enganado. Jó pôde expressar sua amargura durante a provação. E no final, Deus defendeu Jó por ser sincero e repreendeu os amigos de Jó por serem falsos. Deus lhes disse: vocês não foram sinceros comigo ou a meu respeito, não da forma que foi meu amigo Jó. Meu amigo Jó agora orará por vocês e eu aceitarei sua oração. Jó 42:8. Em um estupendo exemplo de amizade sincera, Deus expressou com sinceridade sua absoluta repugnância pela desobediência de Israel. Ele disse a Moisés que manteria a promessa de dar aos israelitas a terra prometida, mas não daria mais nenhum passo com eles no deserto. Deus estava saturado e disse a Moisés exatamente como se sentia. Moisés, falando como um amigo de Deus, respondeu de forma igualmente sincera: tu me ordenaste, conduza este povo, mas não me permite saber quem enviarás comigo. Se me vês com agrado, revela-me os teus propósitos. Lembra-te de que esta nação é o teu povo. Se não fores conosco, não nos envies. Como se saberá que eu e teu povo podemos contar com o teu favor se não nos acompanhares? O Senhor disse a Moisés: farei o que me pede, porque tenho me agradado de você e o conheço pelo nome. Uau! Deus pode lidar com esse tipo de franqueza a toda prova da parte de você? Sem dúvida. A verdadeira amizade é edificada sobre a transparência. O que poderia parecer audácia, Deus vê como autenticidade. Deus escuta as palavras exaltadas de seus amigos. Ele se aborrece com as frases feitas, religiosas e previsíveis. Para ser amigo de Deus, você deve ser sincero com Ele e dividir seus verdadeiros sentimentos, e não o que você pensa que deveria sentir ou dizer. É provável que você precise confessar alguma raiva ou ressentimento escondido em relação a Deus em certas áreas da sua vida, nas quais você se sentiu enganado ou decepcionado. Até que tenhamos amadurecido o suficiente para compreender que Deus usa todas as coisas para o nosso bem, abrigamos ressentimentos em relação a Deus, por causa de nossa aparência, formação,
orações não respondidas, mágoas do passado e outras coisas que mudaríamos se fôssemos Deus. As pessoas frequentemente culpam a Deus por mágoas provocadas por outras pessoas. Isso cria o que William Backus chama de seus problemas ocultos com Deus. A amargura é a maior de todas as barreiras para a amizade com Deus. Por que eu iria querer ser amigo de Deus se Ele permitiu isso? O antídoto, é claro, é atinar que Deus sempre age no seu melhor interesse, mesmo quando é doloroso e você não compreende. Mas liberar-se de seus ressentimentos e revelar seus sentimentos é o primeiro passo para a cura. Do mesmo modo que tantas pessoas na Bíblia, diga a Deus exatamente como você se sente. Para nos instruir na honestidade sincera, Deus nos deu o livro de Salmos, um manual de adoração, cheio de discursos descontrolados, delírios, dúvidas, medos, ressentimentos e sofrimentos intensos, combinados com a ação de graças, louvores e declarações de fé. Todas as emoções possíveis estão catalogadas no livro de Salmos. Quando você lê as confissões emocionadas de Davi e de outros, percebe que é assim que Deus quer que você o adore, sem reter absolutamente nada do que sente. Você pode orar como Davi: derramo diante dele as minhas queixas e conto-lhe todos os meus aborrecimentos. Estou totalmente abatido. É animador saber que todos os amigos íntimos de Deus, Moisés, Davi, Abraão, Jó e outros, tiveram acessos de dúvidas. Mas em vez de mascarar seus receios com frases feitas, eles os expressaram sincera, aberta e publicamente. Exprimir as dúvidas, às vezes, é o primeiro passo em direção ao próximo nível de intimidade com Deus. Devo optar por obedecer a Deus na fé. Todas as vezes que você confia na sabedoria de Deus e faz tudo o que Ele diz, mesmo sem compreender, você aprofunda sua amizade com Ele. Normalmente não consideramos a obediência como característica da amizade. Ela é reservada para o relacionamento com pai, chefe ou oficial superior, não com amigo. Entretanto, Jesus deixou claro que a obediência é uma condição para obter intimidade com Deus. Ele disse: vocês serão meus amigos se fizerem o que lhes ordeno. João 15:14. No último capítulo, assinalei que a palavra usada por Jesus quando nos chamou de amigos poderia se referir a amigos do rei em uma corte. Embora esses companheiros íntimos tivessem privilégios especiais, eles ainda estavam sujeitos ao rei e tinham de obedecer às suas ordens. Somos amigos de Deus, mas não somos seus iguais. Ele é nosso amado líder e nós o seguimos. Obedecemos a Deus não por obrigação, medo ou imposição, mas porque o amamos e confiamos que Ele sabe o que é melhor para nós. Queremos seguir a Cristo em virtude da gratidão que sentimos por tudo que Ele nos fez. E quanto mais de perto nós o seguimos, mais intensa a nossa amizade se torna. Os incrédulos normalmente pensam que os cristãos obedecem por obrigação, culpa ou medo de ser punidos. Mas o oposto é que é verdadeiro. Por termos sido perdoados e libertos, obedecemos por amor. A nossa obediência nos traz grande alegria. Jesus disse: se vocês obedecerem aos meus mandamentos, permanecerão no meu amor, assim como eu tenho obedecido aos mandamentos de meu Pai, e em seu amor permaneço. Tenho-lhes dito essas palavras para que a minha alegria esteja com vocês e a alegria de vocês seja completa. João 15, 9-11. Repare, Jesus espera que façamos somente o que Ele fez com seu Pai. Seu relacionamento com o Pai é um modelo para o nosso relacionamento com Ele. Jesus fez tudo o que o Pai pediu que Ele fizesse graças ao amor. A verdadeira amizade não é indolente, ela age. Quando Jesus nos pede que amemos os outros, ajudemos os necessitados,
dividamos nossos recursos, conservemos nossa vida limpa, perdoemos e levemos os outros a Ele, o amor nos estimula a obedecer imediatamente. Somos frequentemente desafiados a fazer grandes coisas para Deus. Na realidade, Deus fica mais satisfeito quando fazemos pequenas coisas por Ele, para Ele, por amor. Elas podem passar despercebidas de outras pessoas, mas Deus as observa e as considera atos de adoração. Grandes oportunidades podem acontecer uma única vez durante toda a vida, mas pequenas oportunidades nos cercam todos os dias. Mesmo por um simples ato, como dizer a verdade, ser gentil e animar os outros, trazemos um sorriso à face de Deus. Deus guarda simples atos de obediência como se fosse um tesouro, mais do que orações, louvores ou ofertas. A Bíblia diz: o que agrada mais ao Senhor? Holocaustos e sacrifícios ou obediência à sua voz? É melhor obedecer do que sacrificar. 1 Samuel 15:22. Jesus iniciou seu ministério público com a idade de 30 anos, ao ser batizado por João. Naquele momento, Deus falou do céu: este é o meu filho amado e estou plenamente satisfeito com ele. O que Jesus vinha fazendo durante 30 anos que agradava tanto a Deus? A Bíblia não diz nada sobre esses anos desconhecidos, com exceção de uma única frase em Lucas 2,51. Então foi com eles para Nazaré, e era-lhes obediente. 30 anos agradando a Deus foram resumidos em 3 palavras: era-lhes obediente. Devo optar por valorizar o que Deus valoriza. É isso que os amigos fazem. Importam-se com o que é importante para outra pessoa. Quanto mais você se torna amigo de Deus, mais se importa com as coisas com as quais Ele se importa. Sofre com as coisas porque Ele sofre e se alegra com as coisas que lhe dão prazer. Paulo é o melhor exemplo disso. As prioridades de Deus eram as suas prioridades e os desejos de Deus eram os seus. O que me deixa tão transtornado é preocupar-me tanto com vocês. Esse é o zelo de Deus que queima dentro de mim. Davi se sentia da mesma forma. O zelo pela tua casa me consome e os insultos daqueles que te insultam caem sobre mim. O que importa mais para Deus? A redenção de seu povo. Ele quer que todos os seus filhos perdidos sejam achados. Esse é o único motivo pelo qual Jesus veio à Terra. A coisa mais preciosa ao coração de Deus é a morte de seu filho. A segunda coisa mais preciosa é quando seus filhos comunicam essas novas a outras pessoas. Para ser amigo de Deus, você deve se interessar por todas as pessoas ao seu redor, com as quais Deus se importa. Amigos de Deus contam aos seus amigos a respeito de Deus. Mais do que qualquer outra coisa, devo desejar ser amigo de Deus. Os salmos estão cheios de exemplo desse desejo. Davi, acima de tudo, desejou apaixonadamente conhecer a Deus. Ele usou palavras como anelo, anseio, sede, fome. Ele almejava a Deus. Ele disse: há uma coisa que realmente desejo do Senhor, o privilégio de viver durante toda a minha vida na sua presença, para descobrir a cada dia um pouco mais da sua perfeição e amor. Em outro salmo ele disse: o teu amor é melhor do que a vida. O desejo de Jacó pelas bênçãos de Deus na sua vida era tão intenso que ele lutou durante toda a noite com Deus, dizendo: não te deixarei ir, a não ser que me abençoes. A parte mais maravilhosa dessa história é que Deus, que é todo poderoso, deixou Jacó vencer. Deus não fica ofendido quando lutamos com Ele, porque lutar exige contato pessoal e nos traz para perto dele. Lutar também é uma atitude apaixonada, e Deus gosta quando estamos apaixonados por Ele. Paulo foi outro homem apaixonado por sua amizade com Deus. Nada era mais importante. Era sua primeira prioridade, objetivo de sua total concentração. E o mais importante, objetivo de sua vida. Esse é o motivo pelo qual Deus usou Paulo de forma tão grandiosa.
A versão bíblica The Amplified Bible, a Bíblia Ampliada, exprime a força total da paixão de Paulo. Meu firme propósito é que eu possa conhecê-lo e que eu possa conhecê-lo cada vez mais profunda e intimamente, percebendo, reconhecendo e compreendendo as maravilhas de sua promessa com mais clareza e intensidade. Filipenses 3:10. A verdade é que você está tão perto de Deus quanto escolhe estar. A amizade íntima com Deus é uma escolha, não um fato fortuito. Você deve buscá-la intencionalmente. Você realmente a quer mais do que qualquer outra coisa? Qual a importância disso para você? Vale a pena desistir de outras coisas por causa dela? Ela vale o esforço de se desenvolver os hábitos e habilidades necessários? Você pode ter sido apaixonado por Deus no passado, mas perdeu aquele desejo. Esse foi o problema dos cristãos da Laodiceia. Haviam perdido o primeiro amor. Faziam todas as coisas corretamente, mas por obrigação e não por amor. Se você está passando por abalos espirituais, não se surpreenda quando Deus permitir sofrimento na sua vida. O sofrimento é o combustível da paixão. Ele nos dá energia com tal intensidade que transforma o que normalmente não possuímos. C.S. Lewis disse: o sofrimento é o megafone de Deus. É a forma de Deus nos sacudir da letargia espiritual. Os nossos problemas não são uma punição, são chamados de despertamento de um Deus amoroso. Deus não está louco com você, Ele é louco por você e fará o que for necessário para trazê-lo de volta à comunhão com Ele. Mas há uma forma mais fácil de reacender a paixão por Deus. Comece a pedir que Ele lhe dê essa paixão e continue pedindo até que você a tenha. Faça essa oração ao longo do seu dia. Querido Jesus, mais do que qualquer outra coisa, quero conhecê-lo intimamente. Deus disse aos cativos da Babilônia: se vocês seriamente me buscarem e me quiserem mais do que a todas as coisas, garanto que não ficarão desapontados. Jeremias 29:13. Seu relacionamento mais importante. Não há nada, absolutamente nada, mais importante do que desenvolver uma amizade com Deus. Esse é o relacionamento que durará para sempre. Paulo disse a Timóteo: algumas dessas pessoas perderam a coisa mais importante da vida. Elas não conhecem a Deus. Você perdeu a coisa mais importante da vida? Você pode fazer algo a respeito disso a partir de agora. Lembre-se, a escolha é sua. Você está tão perto de Deus quanto escolheu estar. 12º dia, pensando sobre o meu propósito. Um tema para reflexão. Estou tão perto de Deus quanto escolhi estar. Um versículo para memorizar. Aproximem-se de Deus e Ele se aproximará de vocês. Tiago 4:8. Uma pergunta para meditar. Quais escolhas práticas eu farei hoje para me aproximar mais de Deus? Conclusão do 12º capítulo. No capítulo ele fala sobre alguns homens dos amigos íntimos de Deus, como que eles se expressavam. Eles não tinham medo de expressar o que eles verdadeiramente estavam sentindo ao Senhor. E Deus não os consumiu por isso, Deus não os puniu por isso. Deus não se importa quando nós expressamos o que nós verdadeiramente estamos sentindo. Teve uma época da minha vida que eu tive que perdoar a Deus. Eu culpava a Deus por todos os problemas que eu vivia no casamento. E eu dizia para Ele que não era justo Ele ter me permitido casar. Eu falava: por que o Senhor me permitiu casar? Eu não precisava casar, por que o Senhor me permitiu casar? E agora eu estou nesse casamento péssimo, por que o Senhor fez isso comigo? Eu comecei a culpar a Deus por ter me deixado casar e por eu estar vivendo aquela situação. Eu falava: o Senhor sabia que eu passaria por isso, por que o Senhor me deixou casar? E por muitos anos eu fiquei ressentida com Deus. Até que eu caí em mim, eu falei: Senhor, me perdoa por isso. Mas Deus não se importa de você expressar o que você está sentindo.
Ele quer a sua sinceridade. Ele quer que você se expresse, que você realmente conte para ele como você está se sentindo, ainda que ele saiba porque ele sabe de todas as coisas. Ele quer que você seja verdadeira com ele. Então que nós possamos ser verdadeiras quanto ao que nós estamos sentindo. Sabe, eu sempre falo, a palavra tem muito poder, mas para Deus você pode se quebrantar. Para Deus, às vezes você tem que ser forte, você tem que fazer suas declarações, você tem que crer, mas para Deus, se existe uma pessoa para quem você pode ser vulnerável e você contar, e você se expressar, verdadeiramente essa pessoa é Deus. Então não tenha medo de se expressar para Deus, não tenha medo de contar para Ele como você está se sentindo, o que tem te feito perder noites de sono, o que tem te tirado a paciência, o que tem te aprisionado. Não tema de falar com Deus sobre essas coisas, porque Ele te conhece e Ele é o único que pode mudar a sua situação. Ele é o único que pode fazer alguma coisa a respeito. E quando você confessa, você tira aquilo de você e você dá espaço para você ser curado, para você ser curada. Então não fique apegada a esse medo de eu vou estar sendo desrespeitosa com Deus. É claro que você não vai usar uma linguagem conturbada nem nada disso, mas você ser sincera com Deus, isso não abala Deus, porque Ele te conhece. Um beijo grande e eu te espero no 13º dia.